Olá, hoje vamos falar sobre ligações químicas das células. Então, o que será na verdade uma ligação química? É a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. E então, é mediante essas ligações químicas que se formam as, eh, as moléculas, em consequência disso, as macromoléculas, onde estão incluídas as principais biomoléculas que fazem parte dos sistemas viventes. As principais ligações químicas que nós encontramos nas células ou que fazem parte dos seres viventes são as ligações covalentes e as ligações não covalentes. As ligações covalentes que nós encontramos nas células, na verdade, elas são responsáveis pela formação das principais biomoléculas, já que na aula anterior nós mencionamos o facto de que na composição química dos seres vivos nós encontramos os 4 átomos principais: carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Então, o que é uma ligação covalente? Uma ligação covalente é caracterizada pela partilha de 2 ou mais pares de átomos, de eletrões, portanto, entre os átomos, em que geralmente portanto, causam uma atração mútua entre si para permitir a formação de uma nova molécula. O exemplo mais clássico que é ministrado em todas as aulas é o caso da água. A água é uma substância inorgânica constituída por 2 átomos, sendo um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. E então uma das características das ligações covalentes nas células é o facto de que a ligação covalente ocorrer sempre entre 2 não metais. Por quê? Porque os 2 não metais são moléculas, são átomos que, para adquirir a estabilidade eletrônica como sendo a regra do octeto, precisam de estabelecer ligações com outros átomos, de formas que, ao estabelecer a regra do octeto, eles adquirem uma certa estabilidade. O quadro que nós temos a seguir, no slide a seguir, nós temos um exemplo de 2 moléculas que na verdade são, em quase todas as literaturas, apresentam-se como moléculas para representar um tipo de ligação covalente, que é a ligação covalente que se estabelece entre o hidrogênio, o ácido e o cloro para a formação do ácido clorídrico. Então, como nós sabemos, o cloro tem tem 7 eletrões na última camada, e para adquirir a estabilidade da regra do octeto, ele vai partilhar com um átomo de hidrogênio que só tem um único eletrão na última camada. O caso da molécula de água, portanto, ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. O átomo de oxigênio tem 6 eletrões na última camada, e para adquirir estabilidade ele interage com 2 átomos de hidrogênio, formando assim a molécula de água. Então, uma das características das ligações covalentes é que são, portanto, as ligações mais fortes em relação a todas as outras ligações que nós conhecemos. Geralmente essas ligações também são altamente direcionais, ou seja, a direção, ou seja, a disposição dos átomos que entram na composição, por exemplo, de uma ligação covalente, vai depender da eletronegatividade de um ou do outro elemento. Por exemplo, no caso da molécula de água, como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, portanto, ele vai, digamos assim, empurrar os hidrogênios para um dos pontos da molécula, enquanto que o oxigênio fica no outro ponto da molécula. De modo que, como o hidrogênio é um átomo eletropositivo, aquela região onde estiverem os 2 hidrogênios vai ser mais eletropositivo, e como o hidrogênio é um elemento de elevada eletronegatividade, então aquele par de eletrões que não estão a interagir com o hidrogênio vão formar aquela região mais eletronegativa, fazendo da água, na verdade, um dipolo. Então, em relação a átomos que geralmente estabelecem ligações covalentes, temos o exemplo do carbono. O carbono é um não metal tetravalente, pode estabelecer 4 ligações de carbono com outros 4 átomos de carbono, pode estabelecer ligações duplas com outro átomo de carbono, ainda pode estabelecer ligações triplas com outro átomo de carbono ou outro átomo com elevada eletronegatividade, o nitrogênio, por exemplo. Entretanto, as ligações triplas não estão presentes nos sistemas biológicos. Então,
a existência ou a possibilidade de ocorrerem ligações covalentes entre os principais elementos, carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, permite a formação das principais biomoléculas que nós conhecemos. Os ácidos nucleicos, as proteínas, os aminoácidos, os carboidratos e as gorduras. Na verdade, essas ligações são ligações extremamente fortes, o que permite a existência das atuais biomoléculas que nós conhecemos. Agora, ligações não covalentes na célula, portanto, são ligações que geralmente são mais fracas. Podem ocorrer entre as mesmas moléculas ou então entre moléculas diferentes. Dentre elas, nós encontramos as ligações iônicas, as pontes ou ligações de hidrogênio, as forças de Van der Waals e as ligações hidrofóbicas. Qual é a importância dessas ligações para a existência das células como um todo? Geralmente elas são chamadas ligações reversíveis. Quando é que estamos em presença de uma ligação reversível? Portanto, é uma ligação que pode sofrer várias mudanças. Conforme pode se formar, também pode ser desfeita. Então, essas ligações estão presentes em todos os sistemas biológicos e são muito importantes para a própria mobilidade celular, interação celular, realização dos processos metabólicos. Então, falando sobre a importância dessas ligações, nós poderemos verificar que elas determinam se um composto é mais ou menos solúvel, principalmente em água, já que 90%, entre 70% a 80% dos sistemas biológicos são constituídos por água. São responsáveis também pela conformação tridimensional das proteínas. E quando estamos a falar na conformação tridimensional de uma proteína, estamos a fazer menção à sua forma física que a proteína apresenta na natureza. Por isso é que, por exemplo, vamos falar em proteínas que têm forma fibrosa, como se fosse, por exemplo, o fio de um cabelo, e proteínas com forma esférica, como se fossem, por exemplo, uma bola de futebol. Então, são eles que, na verdade, vão definir as grandes macromoléculas. Essas moléculas, por sua vez, vão definir estruturas supramoleculares, onde está incluída a própria célula. Nós sabemos que a célula é delimitada por uma membrana, e essa membrana é constituída por fosfolípidos, proteínas e glúcidos. Quer dizer que todas essas biomoléculas estão interligadas entre si, entre ligações covalentes e ligações não covalentes. Então, elas permitem, na verdade, a própria arquitetura celular. Também são responsáveis pelo reconhecimento do substrato pela enzima. Ou seja, toda enzima é específica para um determinado substrato. E o exemplo clássico, para nós podermos falar do assunto, podemos geralmente comparar a fechadura e a chave. Então, cada fechadura é específica para uma chave. Quer dizer que tem que existir uma interligação entre os dois elementos. Outro aspecto importante em relação às ligações não covalentes que desempenham um papel importante na replicação do DNA. Quando estamos a falar em replicação do DNA, estamos a falar na capacidade que o DNA tem de se duplicar. Então, nessa duplicação, aí sim temos a interação das ligações por pontes de hidrogênio, que são importantes, na verdade, para a própria estabilidade do DNA. Por exemplo, nós sabemos que o DNA é uma molécula que tem dupla fita, e para a existência dessa dupla fita, as bases azotadas interagem entre si. A adenina com timina e guanina com citosina. E, na verdade, a guanina e a citosina estão ligadas entre si por pontos de hidrogênio e a timina com a adenina igualmente. Então, dentre as ligações não iônicas covalentes, não covalentes, nós iremos falar sobre a ligação iônica. Então, a ligação iônica, portanto, é caracterizada pela atração eletrostática entre dois íons de cargas opostas. Geralmente ocorre entre um metal e um não metal, onde os metais geralmente perdem eletrões para adquirir a regra do oteto, portanto, para adquirir uma certa estabilidade eletrônica, e os não metais ganham íons para adquirir tanta estabilidade da regra do oteto. Então, o íon que doa eletrões geralmente é carregado positivamente, portanto, tornando-se um cátion, e o íon negativo, portanto, que recebe eletrões, geralmente é carregado negativamente, formando um ânion. E então, dentro dos sistemas biológicos, nós podemos verificar que
As ligações iônicas na química inorgânica são mais fortes que, que as ligações, portanto, de sistemas biológicos. Entretanto, dentre as ligações que nós já mencionamos, ligação covalente e não covalente, as ligações covalentes são as ligações mais fortes. As ligações não covalentes, portanto, são ligações mais fracas, mas o facto de serem mais fracas, elas são importantes para a estabilidade de muitos sistemas biológicos. Então, temos aqui uma figura onde nós usamos como referência também um dos exemplos clássicos que é a formação do cloreto de sódio, que é a união entre um átomo de sódio com um átomo de cloro, em que geralmente o sódio doa um eletrão ao cloro, que tem 7 eletrões na última camada para formar, portanto, 8 eletrões e tornar-se um elemento estável. A segunda ligação não covalente são as pontes de hidrogênio. Portanto, são designadas por pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Geralmente ocorre entre um átomo de hidrogênio que está ligado covalentemente com um átomo de elevada eletronegatividade, por exemplo, flúor, oxigênio, nitrogênio. Apesar dele já estar ligado covalentemente com um desses átomos, ele ainda é atraído por um par de eletrões de um átomo que já esteja ligado também covalentemente com outro. Então, ele pode ser atraído por átomos de flúor, também de oxigênio ou de nitrogênio de outra molécula. Então, ele é um tipo de ligação fraca, não é forte como a ligação covalente, porque esse átomo de hidrogênio já está ligado covalentemente com outro, apenas vai ser uma atração eletrostática devido ao movimento de eletrões que giram ali à volta do núcleo. Então, dentre as ligações não covalentes que são sendo fracas, ela, entretanto, é das ligações mais fortes. E um exemplo muito clássico para falar sobre ligações covalentes é o exemplo da molécula de água. Então, nós sabemos que a molécula de água é constituída por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Entretanto, uma única molécula de água pode estabelecer pontes de hidrogênio com outras 4 moléculas de água. Temos aqui nesse quadro um exemplo em que no centro, no lado inferior esquerdo, nós temos uma molécula de água onde o oxigênio é representado a vermelho e os 2 hidrogênios são representados com azul. E nós realmente podemos ver que o átomo de oxigênio pode interagir com outras 2 moléculas de água. Ele já está realmente ligado covalentemente com 2 átomos de hidrogênio, então ele pode reagir com o hidrogênio de uma primeira molécula com o hidrogênio de uma segunda molécula. Entretanto, os 2 hidrogênios que já estão ligados covalentemente com esse hidrogênio que está no centro, vai estabelecer uma ponte de hidrogênio com oxigênio de uma terceira molécula e depois o segundo hidrogênio com o quarto hidrogênio de uma quarta molécula. Desta forma, esta capacidade que a água tem de poder ligar-se a 4 outras moléculas faz da água uma molécula muito coesa, portanto é uma molécula extremamente forte. No vosso canto inferior direito, vocês podem ver também exemplos de outras possíveis ligações por pontes de hidrogênio, em que o hidrogênio pode estar ligado, por exemplo, no primeiro exemplo, pode estar ligado a um átomo de oxigênio. Ele já está ligado covalentemente a um átomo de oxigênio. Então, esse átomo de oxigênio é chamado átomo dador. E vai estabelecer uma ligação mais fraca com um outro átomo de oxigênio. Então, o hidrogênio que está ligado a esse átomo vai estabelecer uma ligação mais fraca. Por isso é que vocês veem que essa ligação mais fraca, ela está pontilhada. Não é um traço contínuo, ao contrário das ligações covalentes. Então, as ligações covalentes são marcadas com um traço contínuo, ao passo que as ligações não covalentes são marcadas com um traço pontilhado. Então, aquele oxigênio, o átomo de oxigênio que vai interagir com aquele hidrogênio, o ponto de hidrogênio, geralmente é chamada de átomo receptor. Então, qual é a importância das pontes de hidrogênio? Elas são responsáveis pelo elevado ponto de ebulição da água. Vamos falar disso na unidade 1, que a água é uma molécula que, para
atingir o ponto de ebulição, é preciso romper primeiro as pontes de hidrogênio. Também é responsável pela solubilidade na água de vários compostos orgânicos, álcools carboxílicos de massa molecular baixa. Permitem a estabilidade da dupla hélice no DNA. Portanto, mencionei há pouco tempo e volto a repetir que a estabilidade da molécula de DNA deve-se à união entre a adenina e a timina e a citosina com a guanina. E essa interação entre essas bases nucleotídicas ocorre por pontes de hidrogênio. Permite também a estabilidade das estruturas terciárias e quaternárias das proteínas. Lembra-se que há pouco tempo falei sobre a conformação tridimensional, portanto, que seria a importância das ligações não covalentes dentro de sistemas biológicos. Então, ela permite a estabilidade das estruturas terciárias e quaternárias. As forças de Van der Waals. Outras literaturas aparecem ligações de Van der Waals. Foram descritas portanto, um físico holandês, Johannes Dirk van der Waals. Então diz que é, na verdade, a soma de todas as forças atrativas ou repulsivas que não sejam nem fonte, nem ligações covalentes, nem entre moléculas, nem devido à interação eletrostática entre íons. Então, portanto, são forças que podem ocorrer entre vários tipos de moléculas, sejam elas moléculas polares, apolares. Entretanto, Van der Waals, na verdade, foi cientista que conseguiu descrever, né, essas forças, juntou-as todas, elas são conhecidas como forças de Van der Waals. Entretanto, elas foram descritas por três cientistas. Então, as forças de Van der Waals foram descritas por forças de Kilson, que é a força entre dois dipolos permanentes, forças de Debye, que são forças que ocorrem entre um dipolo permanente e um dipolo induzido, e força de dispersão de London, que ocorrem entre dois dipolos instantaneamente induzidos. Portanto, são tipos de forças que permitem, na verdade, explicar como é que moléculas apolares podem ligar-se entre si. Então, essas forças, devido à sua importância, são responsáveis por muitos fenômenos físicos e químicos que ocorrem nos sistemas no meio. Por exemplo, adesão, atrito, viscosidade, também a estabilidade das estruturas terciárias e quaternárias das proteínas. Então, quais são as principais características dessas forças de Van der Waals? São atrações de curto alcance, ou seja, como são forças em que não há nem partilha de eletrões, nem transferência de eletrões. Então, as moléculas envolvidas nesse tipo de forças têm que estar o mais próximo possível. São ligações mais fracas que as pontes de hidrogênio. Portanto, as pontes de hidrogênio, aliás, todas as ligações não covalentes são consideradas ligações fracas. Isso quer dizer que tem que existir uma certa proximidade entre os átomos envolvidos nessa ligação ou as moléculas envolvidas nessa ligação. Então, as pontes de hidrogênio, dentre as ligações fracas, são, na verdade, as mais fortes. Elas não são ligações específicas. Podem ocorrer entre quaisquer pares de átomos. Por exemplo, uma ligação iônica é uma ligação específica, que ela ocorre sempre entre um metal e não metal. Mas essas não podem ocorrer entre todos os tipos de átomos. São as únicas interações que ocorrem entre moléculas apolares. As moléculas apolares têm uma particularidade do facto de não terem uma região mais eletropositiva nem mais eletronegativa. Por exemplo, no caso da água. A água é considerada como um dipolo, porque a forma como o átomo de oxigênio e hidrogênio estão dispostos na molécula e o átomo de oxigênio está disposto, faz com que uma região seja mais eletropositiva, onde estão os átomos de hidrogênio, e a região onde está o oxigênio seja mais eletronegativa. Então, esse tipo de ligação ela pode, portanto, explica a união entre moléculas apolares que não têm essa característica. Então, falando das forças de Kilson, que é a interação dipolo-dipolo, na verdade é um tipo de ligação que ocorre entre moléculas polares. Temos o exemplo do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma molécula polar. Por quê? Porque o íon hidrogênio é carregado positivamente, enquanto o cloro é carregado negativamente. Então, o cloro do ácido clorídrico pode estabelecer uma ligação mais fraca que outra molécula de ácido clorídrico, que também tem
uma região mais eletronegativa positiva por causa do hidrogênio e uma região mais eletronegativa por causa do cloro. Então são chamadas interações dipolo-dipolo que podem ocorrer entre moléculas polares. Agora, interações dipolo e dipolo induzido são as forças de Debye. É um tipo de interação que pode ocorrer entre uma molécula que é polar, na verdade, com uma molécula apolar. Em que a molécula polar, conforme vimos no exemplo anterior, tem uma região mais eletropositiva, tem uma região mais eletronegativa. Então, devido à proximidade entre as duas moléculas, tanto a molécula polar vai induzir a molécula apolar a temporariamente tornar-se uma molécula polar. O que vai ocorrer por causa da eletronegatividade ou eletropositividade da molécula polar? Ela vai atrair as cargas, por exemplo, se for a região positiva da molécula polar, vai atrair tanto as cargas negativas da molécula polar para um polo da molécula, de forma que ela temporariamente se torne polar para poder permitir essa interação. Temos aqui um exemplo das forças de Debye que eu estava fazendo menção, por exemplo, o caso da molécula de água. Portanto, tem uma região mais eletronegativa por causa do oxigênio. Portanto, ela pode atrair temporariamente ou induzir a molécula de cloro molecular, que é uma molécula apolar, a tornar-se, portanto, polar temporariamente. Depois temos as interações de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Na verdade, são duas moléculas que são apolares. E então, em função dessa polaridade, a primeira molécula torna-se temporariamente uma molécula polar, em que uma da região, tanto da porção da molécula, move os seus átomos, por exemplo, negativos para aquele polo, então aquela região vai se tornar mais eletronegativa temporariamente. Podemos voltar aqui um pouquinho atrás para ver, por exemplo, o caso do iodo molecular. Então, nós temos aqui representado no vosso slide, na região, portanto, inferior do lado esquerdo, as forças de London. Portanto, esse dipolo induzido, portanto, representam as forças de London, em que um átomo de iodo molecular, portanto, uma molécula de iodo molecular, que é uma molécula polar, temporariamente torna-se carregada positivamente numa extremidade e noutra, e vai interagir com outra molécula de iodo molecular, induzindo, forçando aquela molécula a tornar-se temporariamente também uma molécula polar, de modo que a região mais eletropositiva daquela molécula de iodo vai interagir com a região mais eletronegativa com outra molécula de iodo. Então são chamados dipolos induzidos. O mesmo exemplo nós podemos ver aqui no canto inferior direito com cloro. Quer dizer, o mesmo que acontece com cloro acontece com iodo. Temos aqui no final mais um esquema que refaz menção ao mesmo assunto. E é muito frequente nós encontrarmos as forças de London nas moléculas, por exemplo, como hidrogênio molecular, oxigênio molecular, flúor molecular, cloro molecular, formação do dióxido de carbono, o metano, o etano. Por isso é que é um tipo de interação que explica, portanto, a possibilidade de ocorrer ligações entre moléculas apolares. Interações hidrofóbicas. As interações hidrofóbicas referem-se à tendência de determinados compostos, tanto não polares, se autoassociarem em um meio aquoso. Mas antes de falarmos em interações hidrofobias, podemos ver dois conceitos. Por exemplo, existem moléculas ou compostos polares ou hidrofílicos. São aqueles que têm afinidade com a água. A palavra afinidade quer dizer que eles podem interagir com a água. Podem dissolver-se na água, por exemplo, quando
misturamos o chá com o açúcar. Então, o açúcar é um composto hidrofílico. Portanto, a palavra hidro quer dizer água e filia quer dizer afinidade, atração. Compostos apolares ou hidrofóbicos são aqueles que não têm afinidade com a água, ou seja, são substâncias que podem interagir com a água, mas eles não se misturam com a água. E o exemplo clássico que nós verificamos todos os dias na nossa vivência é quando misturamos a água e o óleo de cozinha. Portanto, o óleo de cozinha é composto por moléculas hidrofóbicas. E como exemplo temos os óleos e mais uma vez o exemplo do óleo de cozinha. Então, as interações hidrofóbicas, volto uma vez a repetir, refere-se à tendência dos compostos não polares se autoassociarem em um meio aquoso. Bom, o que é que vai acontecer? Qual é o exemplo mais simples que eu vos poderia dar? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 3 rebuçados e coloco esses 3 rebuçados num recipiente fechado, por exemplo, um recipiente de plástico, né, uma bolinha onde eu vou colocar esses rebuçados e coloco na água. O que é que vai acontecer em relação a essas substâncias? Então, nós vamos comparar os rebuçados com uma substância hidrofóbica. Portanto, eles não se misturam com a água, mas os 3 se juntam naquele compartimentozinho, se associando. Então, quer dizer que eles vou introduzir o meu recipiente fechado, né, com os rebuçados na água. Então, eles vão ficar ali na água, sem interagirem com a água, vão se autoassociar entre si. Por que isso acontece? Porque a água tem uma particularidade. A água, devido às pontes de hidrogênio que eu mencionei ainda hoje, forma uma espécie de cordão, né, de segurança à volta desta molécula que é hidrofóbica. Então, separando-a do resto das outras moléculas de água. Portanto, ela vai formar um cordão. Então, nós podemos comparar esse nosso cordão ao recipiente que eu estou a dizer. Portanto, eu ponho um recipiente bem fechado. Esse recipiente não vai permitir que a água penetre no interior onde estão os meus rebuçados. Então, de forma que a água, devido à capacidade que ela tem de ligar-se entre si, ela vai formar uma espécie de cordão isolando aquelas moléculas hidrofóbicas. E é assim que se explica como é que as moléculas hidrofóbicas, como é o caso, por exemplo, dos lípidos, circulam nos líquidos orgânicos. Conforme vimos na aula anterior, o corpo humano é constituído de 70% a 80% de água. Então, significa que todas as moléculas orgânicas interagem na água. Então, umas são hidrofílicas, são facilmente dissolvidas e transportadas na água, mas as hidrofóbicas, que também são substâncias orgânicas, têm que ser transportadas na água. Então, devido a esta hidrofobia, portanto, a palavra hidro quer dizer água, e fobia quer dizer medo. Portanto, são substâncias que não têm medo de água, mas que sim, que não se associam, não se misturam com a água. Então, para permitir que essas substâncias circulem livremente na água, então elas se autoassociam, formando interações hidrofóbicas, porque a água vai formar uma espécie de cordão envolvendo essas moléculas, de forma que estas moléculas não interagem com as restantes moléculas de água. Então temos as chamadas interações hidrofóbicas. Isso é muito frequente, principalmente nos hidrocarbonetos, moléculas apolares que têm hidrocarbonetos, onde estão incluídos os lípidos, porque a base dos principais lípidos que estão presentes no nosso organismo tem, portanto, cadeias de hidrocarbonetos na sua composição. Então, com as interações hidrofóbicas, nós terminamos esse conteúdo sobre as principais ligações presentes nos sistemas biológicos. Muito obrigado, até a próxima aula.